Boa noite. A RTP realiza hoje o único debate televisivo que junta todos os líderes dos principais partidos candidatos às eleições do próximo dia 10 de março, aquelas que vão definir o novo governo do país, em resultado do que será também a composição da Assembleia da República. Recebo por isso em direto e nas instalações da nova ISBE em Carcavelos, e cumprimentos a todos, desde já, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, o cabeça de lista da AD e presidente do PSD, Luís Montenegro. Boa noite. O presidente do Chega, André Ventura. Boa noite. O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Boa noite. O secretário-geral do PCP e que lidera a coligação CDU, Paulo Raimundo. Boa noite. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. A porta-voz e até agora deputada única do PAN, Inês Sousa Real. E Rui Tavares, porta-voz e até agora deputado único do LIVRE. Mais uma vez, boa noite a todos, muito bem-vindos. Como sabem, a RTP publicou esta noite mesmo uma sondagem realizada pela Católica para a RTP Antena 1 e Público. Posso sumariar algumas das conclusões principais que se podem extrair. Uma vantagem crescente da AD em relação ao Partido Socialista, 6 pontos de vantagem. Reforço mesmo assim nessas duas forças candidatas a estas eleições em relação à sondagem anterior. A AD e a Iniciativa Liberal a poderem juntas estar acima dos 40% e mais distante uma solução tida como uma reedição da geringonça que não atinge esses 40%. Mas é evidente que estes são dados de sondagens. Justificam, no entanto, o Pedro Nuno Santos que possa começar por si e recolocar o cenário de uma eventual necessidade de viabilização que tanta tinta fez correr ao longo dos últimos dias. Começou por dizer que era praticamente impossível viabilizar um governo do Partido Socialista, depois disse que nunca estaria ligado a uma moção de rejeição e acabou por falar no tal não estar, sentir-se desobrigado se a AD não fosse clara. Está desobrigado ou não está? Boa noite. Antes de mais, boa noite a todos e todos que nos estão a acompanhar. A posição do PS é mais clara do que aquilo que fez crer os comentários ao longo destes últimos dias. Mas para tornar ainda mais claro, e na expectativa de que os outros líderes partidários possam também tornar claro os cenários pós-eleitorais, eu queria dizer que o Partido Socialista governará se ganhar com maioria absoluta, governará se ganhar com maioria relativa, mas conseguir encontrar uma maioria parlamentar, uma maioria absoluta parlamentar, nomeadamente à esquerda, governará se ficando em segundo conseguir também construir uma maioria parlamentar à esquerda no Parlamento, governará se ganhar as eleições num quadro de maioria de direita, tendo o PSD não inviabilizar um governo do Partido Socialista. Mas deixa-me terminar, Carlos, porque é importante. O PS não governará se ficar em segundo no quadro de uma maioria de direita. Mas nesse cenário não criará nenhum impasse constitucional e, por isso, não apresentará nem viabilizará nenhuma moção. No cenário de uma maioria de direita, é o que está a dizer? Num cenário de maioria de direita em que o Partido Socialista fica em segundo, o Partido Socialista não apresentará nem viabilizará nenhuma moção de rejeição. Mas no cenário de maioria também não seria porventura necessário. Está a incluir o Chega e por isso é essa a sua... Não, o que eu estou a dizer é que no caso de haver uma maioria de direita e o Partido Socialista ficar em segundo lugar, não inviabilizará Deixe-me então tentar colocar a questão para ficar absolutamente claro. Eu depois queria continuar. E vai continuar, aliás, eu não interrompi, quis ouvi-lo, mas agora esta questão impõe-se. A ideia de viabilizar ou não... Não está na mesa de voto, está nas mãos das pessoas. Eleições com mandato até 2020. Um incidente, como perceberam. Vamos prosseguir. Estávamos a discutir a questão da governabilidade do país e vamos continuar a fazê-lo. Pedro Nuno Santos, eu ia perguntar-lhe em função da sua resposta anterior, até que ponto é que o que está a dizer contraria o que disse antes, ou seja... O Luís Montenegro foi claro a dizer que admite governar em minoria, ou seja, se não tiver, diz que não governa com o apoio do Chega, pode governar em minoria. Nesse caso, em que o PSD apresente, não com uma solução maioritária de direita, mas minoritária de direita, qual é a sua decisão? Eu peço desculpa, Luís Montenegro foi tudo menos claro. E aliás, neste ponto foi, mas ele já não E aliás, acho que Luís Montenegro tem o dever de explicar, de tratar os portugueses como adultos e de forma clara e transparente dizer ao que vem. Isto não é politiquice, é respeito pelos portugueses. Os portugueses têm que saber com o que contam. Aquilo que o líder do PSD tem feito é esconder-se atrás de um biombo com medo de dizer aquilo que vai fazer. E nós, Luís Montenegro já disse
numa entrevista à CNN, que não viabilizaria. Nuno Melo e Pedro Duarte disseram que se devia viabilizar um governo minoritário do PS e tiveram que se desdizer. Rui Rocha acha que não se deve viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista. André Ventura já deu a garantia... Pedro Nuno Santos, eu já vou questionar todos os outros, mas... André Ventura já disse que tinha a garantia total de que haverá um governo de direita se houver uma maioria de direita, não sabemos de quem, e, portanto, é importante que os líderes partidários clarifiquem as suas posições. Até agora fui mesmo só eu que o fiz. Mas então concretize, e é mesmo só uma pergunta direta. No caso do PSD se apresentar minoritário para governar, o senhor não se sente vinculado à ideia de não viabilizar ou não apresentar uma moção de rejeição? Se o Partido Socialista não conseguir apresentar uma maioria alternativa, não vai apresentar nem viabilizar nenhuma moção de rejeição. Luís Montenegro, boa noite também e bem-vindo. Continuamos aqui com algumas manifestações de algumas pessoas que entenderam ser este momento para trazer a sua mensagem ao espaço público. Já não é uma novidade no país, mas vamos manter o debate dentro daquilo que estava previsto. E dizia eu, Luís Montenegro, o senhor disse de facto há pouco, e eu vou citá-lo, não seremos nós a viabilizar um governo que é contra aquilo que defendemos. E estava-se a colocar a hipótese, numa entrevista à CNN, de um governo de minoria do Partido Socialista. Depois de ouvir Pedro Nuno Santos, quer clarificar a sua posição, continua a dizer isto, não será o PSD ou a AD a viabilizar um governo minoritário do PS? Bom, antes de mais, muito boa noite a todos e boa noite aos telespectadores que nos seguem de casa. Dizer que está tudo muito mal explicado no que concerne à posição do Partido Socialista, que é cada vez mais confusa e difícil de perceber. Mas eu só tenho uma opinião e disse sempre o mesmo. Eu coloquei aos portugueses aquelas que são as condições às quais estou vinculado nesta eleição, que são, eu só serei Primeiro-Ministro e assumirei a liderança do Governo se vencer as eleições, e sabem também qual é a minha política de alianças. Feito este ponto de partida, que não foi de agora, foi já há muito tempo, não mudou nunca ao longo do tempo, aquilo que se me oferece dizer é o seguinte: eu estou focado em dar resposta aos problemas das pessoas. Os problemas que hoje atingem as famílias portuguesas em áreas fundamentais. Na área dos salários e do custo de vida. Na área do acesso à saúde. Compreendo que vamos falar disso hoje. Do acesso é só para não perdermos muito tempo nas questões hoje mesmo, da geometria. A sondagem que, aliás, foi referida aqui no início deste nosso debate, comprova aquilo que eu já tenho sentido nas ruas. A AD tem vindo a crescer do ponto de vista da confiança recebida por parte dos cidadãos portugueses, que naturalmente só se vai expressar de forma definitiva nas eleições do dia 10 de março, mas corresponde àquilo que é também o meu sentimento. Os portugueses o que é que querem hoje? Querem um governo onde haja estabilidade, onde haja mudança e onde haja ambição. E é isso que nós oferecemos. Mas até por estar convencido de que nesta altura o vento em falar para as pessoas, por estar convencido, e vamos tentar fazer isto. Eu prometo que depois de olharmos estes números, delas, eu não vou perder mais tempo a fazer cenários políticos. Então siga só o meu raciocínio e no fim pode dizer se concorda ou não, Luís Montenegro. Deixe-me só colocar... Nomeadamente por isto, deixe-me só dizer, Carlos Daniel, eu estou interessado em dar respostas às pessoas, mas há muitos líderes políticos que estão interessados na sua própria vida e naquilo que são os cenários que vão enfrentar depois das eleições. Não é esse o meu ponto. Acompanho só este raciocínio. Se só governa, se ganhar, já o disse. Se não ganhar mesmo com a maioria de direita, haverá três hipóteses. Uma é haver um bloqueio na governação, o senhor nem quereria governar, nem deixaria governar, vamos excluir esta, depois só sobram duas. Ou vai para casa ou viabiliza um governo do Partido Socialista. O raciocínio é claro. Estou focado em dar resposta àqueles que são os anseios, as preocupações, os desafios das pessoas. E já vi que não vai dizer outra coisa. É isso que me interessa na campanha eleitoral, é responder às pessoas. As pessoas têm que saber o que é que a AD vai fazer com o poder de vamos saber não só da AD, mas vai todos dar os outros. resposta na área da saúde com o programa de emergência. Luís, vamos a todos esses pontos, se permitir. Deixe-me ouvir agora. Na área da educação, dando mais exigência e qualidade à escola pública. Vai dar resposta à área da habitação, dando mais oferta ao mercado para conter os preços. André Ventura, e dando ajuda é vez do André Ventura. Vamos a todos esses pontos. André Ventura, o que esta sondagem diz é que pode haver uma maioria de direita, pelo menos como um cenário é possível, sem a participação que chega. Isso contraria todas as suas convicções manifestadas até hoje. Boa noite a todos. E bem-vindo. Os números de hoje mostram duas coisas também. Mostram que o Chega tem estabilizado a sua votação entre os 17% e os 20%. Isso significa que, com toda a probabilidade, não haverá nenhuma maioria à direita sem estes votos. Ou seria um cenário muito estranho face ao historial político português. Um partido com 20%, no espectro da direita, não estar a contribuir para essa maioria. Agora,
eu acho que nós temos que ser claros sobre a governabilidade do país. E mais uma vez, nós tivemos aqui Luís Montenegro com a oportunidade de dizer olhos nos olhos aos portugueses que se houver uma maioria à direita, como todas as sondagens indicam, repito, mesmo as que dão vitória a Pedro Nuno Santos, dizem que a maioria parlamentar será à direita. Nós andamos há 8 anos a dizer que a habitação está má, que a saúde está um desastre, que a economia não cresce, que o desemprego aumenta, enfim, que o país está a cair. Como é que podemos ter um líder que quer ser primeiro-ministro, mas não é capaz de dizer que convergirá à direita para afastar o Partido Socialista? Porquê é que isto é tão difícil de dizer? É que isto é incompreensível para as pessoas. Ora, se temos um líder do Partido Socialista que está disposto a viabilizar um governo do PSD, isso também não é nada de novo. Entre PS e PSD tem sido praticamente sempre a mesma coisa. Agora, o líder do PSD, que andou a dizer que este governo já não servia, que caiu por dentro, não pode viabilizar aquele que foi o segundo rosto mais importante deste governo. Isto não é uma questão menor. Eu percebo que o Luís Montenegro queira dizer, isto é uma politiquice. As pessoas não se interessam por isto. Mas, desculpe, Luís Montenegro, para o eleitorado de direita, é importante saber que tem pessoas à frente dos partidos de direita que pode confiar e que sabe que jamais dará a mão a quem tem destruído o país, como é o caso do André Ventura, sei que gostava de ouvir a resposta do Luís Montenegro, mas já disse que tem uma garantia do PSD ou de alguém importante do PSD de que isso vai acontecer de qualquer forma. Por isso, eu conheço bem o PSD, foi a minha casa durante... Quer dizer hoje a Luís Montenegro de quem é essa garantia? Vários anos. Não, o próprio Carlos pôs esse cenário. Disse que, repare, nos cenários que pôs, disse isto. Se chegado ao cenário em que o PS tenha uma vitória, mas haja uma maioria à direita, o Luís Montenegro só tem 2 hipóteses. Ou vai para casa, ou governa à direita. Ou então é pior ainda, não deixa ninguém governar. Ora, eu ouvi o Luís Montenegro dizer que se recandidatará a presidente do PSD, mesmo que perca. E penso que estou certo do que estou a dizer. Então, isso significa que terá que governar à direita, porque o país não se inventa. Isto é o que há. E foi essa a garantia que lhe deram, mas ainda não vai dizer hoje quem foi que lhe deu a garantia? Dar garantias. A garantia é que, se Luís Montenegro ficar, e se houver uma maioria à direita, eu não quero acreditar que 3 pessoas, o que têm para oferecer aos portugueses é não há governo nenhum. E, portanto, eu acredito que com a crise que estamos vamos precisar de estabilidade. E o Chega disse desde a primeira hora que, apesar de serem eleitorados muito diferentes, com identidades muito diferentes, nós estamos focados em Deixa-me ouvir a leitura do... isto mesmo, muito rápido. Em dar ao país uma solução de estabilidade a 4 anos fora do Partido Socialista. Quero agora a leitura do Rui Rocha. Rui Rocha, boa noite e bem-vindo também. Dirá hoje que a solução está nesta sala, mas não estará em todas as bancas, necessariamente. Subscreve. Imagino um bom resultado da Iniciativa Liberal, porventura melhor ainda do que a sondagem indica, mas na noite das eleições, o Partido Socialista a ganhar a Aliança Democrática. Nesse momento, vai celebrar ou vai lamentar? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite aos espectadores. O Carlos tentou 3 vezes ter uma resposta direta dos 3 líderes que me antecederam. À quarta vai conseguir ter respostas diretas. A minha foi direta. Porque a Iniciativa Liberal tem, relativamente a estas questões, uma posição simples e uma posição clara. Simples, porque se diferencia daquilo que tem sido a posição quer de Pedro Nuno Santos, quer de André Ventura, que tem mudado de posição ao longo do tempo. Clara, diferenciando-se da posição de Luís Montenegro, porque até agora não foi ainda capaz de verbalizar a sua posição relativamente a determinados cenários. E o que a Iniciativa Liberal diz, muito claramente, é que não viabiliza um governo minoritário do PS. Isso é absolutamente claro. E, portanto, disse também, o Carlos citou no início, que nós entendemos que há uma solução. E essa solução passa por a Iniciativa Liberal e passa pelo PSD. Sendo que estas 2 opções são opções diferentes, têm visões diferentes, têm ambições diferentes e a Iniciativa Liberal tem uma visão mais ambiciosa, mais capaz de... Disso já vamos falar, mas o que está a dizer no fundo é que se não... aliás, a minha pergunta no fundo era se a Iniciativa Liberal não lamentará, porque Luís Montenegro disse que se não ganhar, não governa, que possa ser o Partido Socialista e a esquerda a governar em resultado até de um bom resultado vosso. Eu creio que é absolutamente fundamental que estes 8 anos de governação socialista e de governação à esquerda sejam interrompidos. Nós temos um país com fraco crescimento económico, com imigração permanente dos nossos jovens, com envelhecimento, com baixos salários, e só há uma primeira forma de resolver isso, é mudando o governo. E depois, há uma segunda forma, que é adicional a esta, com políticas verdadeiramente transformadoras. Agora, como eu disse, com a Iniciativa Liberal não há silêncios. Somos muito claros com quem nos entendemos e também claros para um eventual entendimento sobre as exigências, sobre as condições que temos para que Portugal possa, de facto, começar a mudar.
Paulo Raimundo, olhando o cenário à esquerda não é propriamente favorável e, em particular, o cenário da CDU nestas sondagens e não apenas nestas. O que é que está a acontecer ao eleitorado que habitualmente votava no Partido Comunista? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa pergunta tem que ser feita a todos os intervenientes e não apenas à CDU, como é lógico. Mas eu queria, não vou fugir à pergunta, não vou ser tão direto como foi aqui. Nenhum dos outros partidos na sondagem está a perder tanto em relação a eleições anteriores, é por isso que a pergunta é... Também já tinha sido assim na Madeira e depois os resultados não foram exatamente aqueles que as sondagens previam. Mas nos Açores? Se me permite, até porque nós julgo que estamos a gastar tempo demais com a forma e fugir à questão central, que é o conteúdo. Eu acho que isto é que é a questão fundamental que se coloca. É, a solução que sai do próximo dia 10 serve para quê? Serve para responder ao quê? Aos salários, à saúde, à habitação, à cultura, olha, ao ambiente, como se expressou agora aqui. É para responder a estes problemas ou é para fazermos aqui uma conta geométrica, como fez há pouca referência? Eu acho que essa é a questão que... Mas é importante as pessoas saberem se vai haver estabilidade no dia 11 de março. A estabilidade, aliás, como demonstra estes últimos anos em particular, a estabilidade não advém da geometria. A estabilidade advém das soluções que estão aos problemas das pessoas e às respostas que estão aos problemas das pessoas. E é uma coisa, da nossa parte, é muito clara. Já que estamos a falar todos em clareza, é muito clara. Mas foi a geometria que permitiu, desculpe só interromper, a primeira solução de governo com as esquerdas. Foi os conteúdos. O que permitiu foram os conteúdos. Isso permitiu o entendimento. A governação foi o número de deputados que lá está. É uma coisa que para nós, falando em clareza, é muito clara. Nós estaremos na primeira linha de combate com a força que o povo nos der para travar a pretensão de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, de voltar para aqueles tempos sombrios da Troika, dos cortes nos salários, nas pensões. Conhecemos bem esses tempos e não vamos permitir, com a força que nos derem, voltar a esses tempos. Mas também não vamos permitir que as respostas às pessoas sejam a experiência destes últimos 2 anos de maioria absoluta do Partido Socialista. Ficaram muito aquém, naturalmente, muito aquém das necessidades, aliás, com as consequências que estão à vista. Contem sempre connosco para todas as respostas positivas e estaremos na primeira linha de combate sempre, com a força que o povo nos der. Esta é uma garantia que quem nos está a ouvir sabe, porque a força que o povo nos der para combater a pretensão da direita. Mariana Mortágua, da Troika. No cenário que temos em cima da mesa, dados desta sondagem, mas não apenas, outros dados que vão surgindo, qual é que lhe parece que é a melhor solução possível para o futuro governo do país? Essa é uma resposta fácil. Boa noite. É um governo do Bloco de Esquerda, mas isso não parece viável, não é? Sozinha, pelo menos. Há uma coisa que é certa, esta campanha não deveria ser sobre conversas entre PS e PSD para saber quem é que viabiliza quem. Estas eleições são sobre alternativas. E a única alternativa estável para o país é uma maioria com a esquerda. E nós vemos isso. A direita não oferece nenhuma alternativa estável, não se entendem, ofendem-se entre si. Só há uma solução de estabilidade e essa é uma solução com uma maioria à esquerda. Mas interessa também falar de conteúdos, porque é preciso não repetir e virar a página dos erros de uma maioria absoluta que deixou o país numa crise da habitação com os preços a subir, numa crise com os hospitais fechados. É preciso, por isso, soluções para ultrapassar essa crise. E essas soluções têm de ser para baixar o preço das casas, para baixar os juros do empréstimo à habitação. Têm de ser soluções para conseguir que os hospitais tenham portas abertas e que respondam a toda a gente, porque é para isso que foi feita a grande conquista do SNS. Têm de ser soluções para ter uma educação e não mais alunos sem professores. Mariana, mas se as sondagens não estiverem erradas, e as da Católica costumam ser fiáveis, embora, obviamente, com o grau de falibilidade que todas têm, neste momento há um potencial de voto à direita como não há memória no país. Porquê? Eu estive em Portugal nas últimas eleições, como muita gente, e sei por isso que as pessoas não devem decidir o seu voto com base em sondagens. O que importa é o dia do voto, é o dia da votação. E a minha maior confiança é que é possível construir uma maioria com a esquerda para trazer soluções para o país, porque essa é a maioria que consegue olhar para a habitação e discutir medidas para baixar os preços. E essa é a maioria com o Bloco de Esquerda que consegue olhar para os principais problemas do país e para oferecer soluções. Problemas do país... Aliás, o país já viu isto acontecer. Já viu o que aconteceu quando a esquerda teve força, quando o Bloco de Esquerda teve força. Foi a governação mais estável que este país já viu e aquela que guarda melhor memória. Vamos tentar obter mais 2 respostas, desde a Sousa Real e depois do Rui Tavares, antes de fazermos um curto intervalo. E na segunda parte vamos seguramente atacar as questões dos problemas do país e das soluções que cada um tem para apresentar. Inês Sousa Real já disse que não quer a AD com o CDS e o PPM, mas isso não significa que não pudesse viabilizar um governo do PSD, ou significa?
Antes de mais, muito boa noite, Carlos. Boa noite e bem-vindo. Também os restantes colegas e a colega de painel. Quem nos acompanha lá em casa, permita-me só uma breve nota antes de responder à sua pergunta. É que tivemos aqui hoje, de facto, os jovens a manifestarem-se e, independentemente de podermos discordar da forma, não podemos ignorar aquele que é o problema e a ansiedade em que os mesmos vivem relativamente às alterações climáticas e, curiosamente, as forças políticas que estão em condições de formar governo não tiveram uma palavra a dizer sobre o assunto. E isto demonstra porque é que o poder do voto no dia 10 de março é tão importante e porque é que as alterações climáticas têm uma alternativa, precisamente, que é o PAN, para podermos avançar com a proteção do ambiente. Relativamente à coligação, nós tivemos nas últimas eleições, tivemos aquilo que foi um apelo ao voto útil, que demonstrou claramente ser um voto inútil, uma oportunidade perdida e desperdiçada com uma maioria absoluta, mas também não deixa de ser curioso ouvirmos algumas forças políticas falarem em estabilidade governativa e apelarem a essa estabilidade à esquerda, quando foi precisamente a esquerda que nos trouxe para a instabilidade que hoje vivemos, quando em 2021 não se permitiu discutir o orçamento de Estado na Assembleia da República. Para o PAN é muito claro, a nossa coligação é precisamente com os portugueses, é com as causas que representamos. Mas o PAN pode ser um partido de charneira. Se o número de mandatos for muito renhido, pode ser colocada na opção de optar por um lado ou por outro. E em relação, eu coloquei a AD, não só porque está nesta altura à frente nas sondagens, mas também porque já disse que para si não há uma AD, há um PSD que é uma coisa e os parceiros de coligação são outra. Mesmo assim, admite uma viabilização de um governo liderado por Luís Montenegro? A pergunta que se impõe é o que é que a força política que estiver em condições de formar governo estará em condições de fazer pelas causas que o PAN representa. Não queremos assistir no dia 11 de março a um amanhecer que não seja em democracia. E, nesse sentido, temos todos a responsabilidade, o PAN inclusive, se queremos garantir que não temos um voto contra os direitos das mulheres ou contra a proteção animal e a favor da crueldade das touradas, como não só os parceiros da AD, mas também o Chega de André Ventura nos vem trazer, ou o negacionismo das alterações climáticas que a Iniciativa Liberal nos traz, se queremos efetivamente combater todas estas questões, temos que garantir que temos não só uma coligação do espectro democrático, como também um compromisso com as causas que as pessoas reconhecem. Por isso, deixe esse apelo a quem está lá em casa, porque é uma responsabilidade partilhada de todas e de todos nós. Rui Tavares, se o LIVRE crescer, como seguramente espera, não só, e as sondagens indicam também um crescimento, não só em Lisboa e no Porto, espera também em Aveiro, em Braga, isso pode significar que haja mais votos no LIVRE e maior dificuldade do Partido Socialista em ter maioria ou em ganhar as eleições. A sua pergunta, se calhar, é um pouco espelho da pergunta que fiz ao Rui Rocha. No caso do LIVRE subir bastante, mas ser a AD a ganhar as eleições, isso é uma vitória ou uma derrota? Boa noite a todas e a todos, também lá em casa. Mais do que uma oportunidade por parte dos partidos para demonstrarem que as suas soluções são as melhores, isto que vivemos aqui é um privilégio. É um privilégio que acontece poucas vezes na vida e acontece a poucos de nós, de poder conversar sobre ideias para o nosso país com os nossos concidadãos e, portanto, o meu desejo a todos nós é que estejamos à altura desse privilégio. E começa pela questão da governabilidade. No próximo dia 11, o Sr. Presidente da República vai receber os partidos em Belém e vai procurar ver qual é que é a configuração mais coerente e mais ampla para suportar um governo. Do lado do LIVRE é muito claro, o LIVRE está à esquerda. Se houver uma maioria de esquerda, somos parte da solução. Se houver uma maioria de direita, democraticamente, seremos parte da oposição. Neste momento, existem 3 campos políticos diferentes na política portuguesa. Podemos gostar ou não, eu pessoalmente até posso não gostar, mas é assim que as coisas são. Vendo as configurações por aquilo que os partidos disseram e pela clareza que já tiveram, há à esquerda quem admita negociar para sustentar uma governação, há na direita democrática também quem o entenda fazer e já o tenha anunciado publicamente, a AD e a Iniciativa Liberal, e depois há o Chega, com quem até agora ninguém declarou que viesse a fazer uma maioria de governo. E quem diz uma maioria de governo também espera uma governação na Assembleia da República sustentada nesse partido, seria uma traição àquilo que se andou a dizer durante a campanha. E certamente o Sr. Presidente da República também fará essa leitura, porque tal como fez a leitura nas últimas eleições, de que a figura do Primeiro-Ministro era uma questão sine qua non para a manutenção do governo... Mas podemos, perante as posições que já ouvimos aqui, ter um cenário de ingovernabilidade. O cenário de ingovernabilidade é, neste momento, o que nos diz as sondagens, temos que ser claros com os nossos concidadãos, e ele é tanto mais agravado à direita, porque a direita está num processo de canibalização interna, como temos visto. E basta ver os debates que entre a direita tivemos e os debates que tivemos à esquerda, para ver onde é que existe um certo alinhamento programático que permite, no Serviço Nacional de Saúde,
nem todas as questões que nós temos da agenda dos cidadãos e não da agenda dos políticos, como as questões das alterações climáticas que nós vimos aqui, a exigência que os jovens têm nessa área, mas também as questões de segurança, e vimos no outro debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, como também houve tensão aí por causa da manifestação das forças de segurança. E no meio disto tudo, algo que é muito importante, que é voltarmos a fazer a pedagogia democrática que interessa num país como o nosso, que é um país que tem sido pautado ao longo das décadas por uma capacidade de ser cordial, de ser construtivo, de nos entendermos e de nos respeitarmos uns aos outros, de evitarmos aquilo que aconteceu em países como os Estados Unidos, o Brasil, ou outros pior ainda, que é a divisão e o ódio entre as populações, conseguirmos fazer essa pedagogia democrática, mas também dizer às pessoas que hoje protestam que terão de uma maioria de progresso e de ecologia, como é aquela de que faremos parte... Vamos a essas propostas seguramente na segunda parte. Como disse, vai ser bastante mais longa que esta parte inicial. Fazemos agora um intervalo de cerca de 7 minutos. Voltamos logo a seguir para falar designadamente do Estado Social e da economia, entre outros temas. Até já.